Macaé, Rio das Ostras, Campos, Quissamã, Cabo Frio. Nós tivemos, ao longo de 10 anos, mais de 10 bilhões, 6 bilhões, mais de 6 bilhões em 10 anos de royalties do petróleo. Só de royalties e participações. 6 bilhões. E aí, mais um dado importante para a gente avaliar e trazer como elemento para essa discussão, para iniciar essa discussão. Essa crise não é algo novo, né? O valor do barril do petróleo no mundo não é algo novo. Ele varia, ele aumenta, ele diminui de acordo com algumas situações econômicas, políticas, enfim. Em 2005, em fevereiro de 2005, mais ou menos 10 anos atrás, o barril do petróleo estava valendo pouco mais de 40 dólares por barril. Em fevereiro de 2005, 2015, agora, 10 anos depois, o barril do petróleo vale pouco mais de 50. Agora, o ano passado, o pico foi 109 dólares o barril. Em 2008, teve um pico de 130 dólares. E em 2009, uma queda de quase 39 dólares. Enfim, o barril. O que eu quero dizer com isso? E onde que a gente precisa de fato chegar para pensar os nossos municípios diante dessa crise importante que nos preocupa, que preocupa a todos nós, mas principalmente precisa preocupar aqueles que discutem a cidade, que os direitos básicos à cidadania das pessoas não sejam prejudicados. Bem, volto a repetir aqui, em 10 anos, só de royalties, foram 6 bilhões de reais. E nós acostumamos a falar bilhões como se isso fosse normal. Nossas cidades acostumaram a falar em bilhões nos seus orçamentos como se bilhão fosse algo pouco. Se houver a partilha, como está sendo a nova maneira de redistribuir, que em 9 anos, caso em 2015 haja a queda da liminar que está segurando essa nova partilha, nós teremos que em 9 anos nos adequarmos a uma nova realidade. E essa nova realidade vai deixar os nossos municípios pouco menos ricos. Vai deixar de ser bilionário. Vereador. Vou concluir, presidente. 1 minuto para concluir. 1 minuto para concluir. Vou deixar de ser bilionário, vamos deixar de ser bilionários para sermos muito milionários. Muito milionários. E aí eu tinha trazido aqui algumas fotos, mas eu não sei se vou conseguir apresentar, mas queria dar alguns exemplos do mau uso de todo esse dinheiro de cidades milionárias durante todo esse tempo, desde 1998, que nós estamos recebendo valores pomposos, enormes, e hoje estamos preocupados com uma crise que pode transformar nossa cidade em cidade fantasma, mas que nós vamos deixar de ser bilionários para sermos muito milionários. E aí eu queria dar alguns exemplos para encerrar a nossa fala, no sentido do mau uso, da falta de transparência e da falta de controle social no dinheiro dos royalties em especial. Parque da cidade, os terminais que foram feitos e destruídos, o parque de exposições, o centro de convenções, em especial o centro de convenções, que agora está sendo reformado por 16 milhões de reais, o ginásio municipal que está caindo aos pedaços, que não custou pouco menos que algumas dezenas de milhões de reais, o estádio, que custou mais de 20 milhões de reais, está sendo doado a uma iniciativa privada. E vários outros exemplos que eu podia aqui enumerar, que todos nós sabemos, o monumento aqui atrás da Câmara, bem, todos conhecemos a história de como foram tratados os royalties do petróleo na nossa cidade. Então eu espero, de fato, presidente, que essa crise não sirva apenas para a gente usar um discurso de que tem que cortar tudo e principalmente cortar o direito daqueles que mais precisam. Os servidores públicos, os mais pobres, os que precisam de infraestrutura, historicamente foram negados. Mas que essa crise é de responsabilidade daqueles que mal utilizaram muito dinheiro nas nossas cidades em 10 anos, 6 bilhões de reais só de royalties.
e triplicamos, foi triplicado o último dado, presidente, que nós sabemos... olhou seu rolômetro. Desculpa, hoje não foi eu que olhei. Fui eu que não olhei. Triplicamos em 10 anos o número de servidores públicos do município e hoje nós temos um orçamento comprometido e muito, e não sabe nem como se paga e como que cumpre a lei de responsabilidade fiscal. Então é mais ou menos esse o início da discussão. Nós precisamos aprofundar e trazer elementos que de fato se preocupem com a vida das pessoas. Muito obrigado.